Agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui pela primeira vez em Portugal, pela primeira vez na Europa. Era o último continente que eu não tinha trabalhado com fogo ainda. Apesar de não ter um trabalho direto, né, ser mais uma discussão, é bastante interessante o intercâmbio de informações. E fico muito feliz de estar numa sala cheia, com outras salas cheias. No Brasil isso não é comum. Nós fazemos seminários, inclusive internacionais, com 50, 80, 100 pessoas. Não há muito interesse para o fogo no Brasil, o incêndio florestal. E é uma satisfação também estar aqui com os amarelos. Normalmente eu estou de amarelo. E também com outros grupos que vão desde do grupo direto de trabalho no campo até aqueles pesquisadores que nos ajudam no monitoramento. Bom, não vou me delongar mais. Me pediram para falar do papel do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É uma agência no Brasil, governamental, ligada ao Ministério do Meio Ambiente, responsáveis pelas unidades de conservação federais. Eu tenho hoje, na verdade há 9, quase 10 anos, coordeno o sistema brasileiro todo, o Brasil como um todo. E me pediram para falar de como a gente fomenta, trabalha essa questão. Conseguem entender meu português? Sim? Eu estou há 3 dias quase não falando português no Brasil. Português de Portugal, espanhol e inglês, está meio confusa a minha cabeça. Bom, como funciona a nossa estrutura de governança? Nós temos um ministério específico para as questões ambientais no Brasil, que tem 2 órgãos ligados a ele. O IBAMA, mais antigo, e o ICMBio, que foi criado em 2007. Nestes 2 órgãos, temos estruturas específicas para se trabalhar com incêndios florestais. Um grupo no IBAMA e um grupo dentro do Instituto Chico Mendes, do ICMBio. Isso numa esfera federal. Também temos, abaixo da esfera federal, os estados, alguma coisa parecida com os distritos de vocês, que tem uma estrutura também de trabalho. Não todos os 27 estados, mas a maioria tem uma estrutura de enfrentamento. Alguns deles com brigadistas civis, como é o caso do governo federal, e outros deles vinculados aos bombeiros militares. Ao mesmo tempo, nós temos um programa institucional dentro do ICMBio que fomenta e trabalha com voluntários. E temos diversos grupos organizados e não organizados da sociedade que nos apoiam como voluntários nas ações de prevenção e de combate a incêndios nas unidades de conservação, nas áreas protegidas. O Brasil é mais ou menos isso aí. Então, é praticamente um continente, é muito grande. Então, nós temos épocas de fogo diferentes. Então, eu tenho incêndio todo dia do ano. Por isso, quase não fico em casa, quase não durmo, quase não como. E como vocês trabalham com fogo também, sei que ninguém está preocupado com o almoço. O Brasil, hoje, né, nós temos 324 unidades de conservação federais, mais umas 200, 250 estaduais e 670 particulares, privadas. A minha área de trabalho são as 324, cada um desses polígonozinhos que vocês estão vendo na imagem do mapa do Brasil, e apoio nessas 666 quando consigo, e em algumas áreas do Estado, também está aqui o Coronel Barroso, que é um bombeiro militar de um dos nossos estados, desta região do país, que trabalhamos em conjunto em alguns momentos. Falo, então, de um universo de quase 80 milhões de hectares protegidos no Brasil, em 324 áreas, das quais 150, mais ou menos, têm incêndios florestais recorrentes anualmente. Ministramos pelo menos 85 cursos de brigada todos os anos, formando em torno de 3 mil brigadistas especializados em incêndios florestais por ano no Brasil. Contratamos 1.200 para trabalhar conosco, em 80 lugares diferentes, e temos um corpo de servidores anuais em torno de 120 especialistas, mais um grupo que trabalha especificamente com incêndios florestais de 500 voluntários. Não é muito, e é bem menos do que vocês, pelo que eu andei conversando por aqui. Então, nós temos diversos biomas associados: Amazônia, Rainforest, Mata Atlântica, Rainforest, Cerrado, que é a savana brasileira,
adaptada a fogo, e uma outra área no sul de campo, também com uma relação muito próxima ao fogo, e áreas úmidas nesta região. Esse é o nosso universo de trabalho, a distribuição dos meus incêndios por área. O meu maior problema está na região de savana, obviamente, mas cada vez aumentando mais na região amazônica por conta de desmatamento ilegal e depois incêndio para se criar novas pastagens e aberturas de novas áreas. Nós começamos o trabalho no enfoque que eu vou apresentar para vocês em 2010, com aproximadamente 1.700.000 hectares atingidos por incêndio dentro de unidades de conservação. E hoje estamos com 984.000 hectares por incêndio. Uma redução relativamente boa para quem está trabalhando mais fortemente nessa ação de prevenção a partir de 2014, que é a história que eu vou contar para vocês. Essa é a nossa figura clássica de incêndio de superfície, né, que sempre provoca uma questão de homogeneização de paisagem, de perda de diversidade biológica e de favorecimento apenas das espécies adaptadas ao fogo e não mais aquelas que são sensíveis ao fogo. E isso tem nos levado a uma perda de diversidade biológica, redução de quantidade de água e também levando uma grande quantidade de emissão de carbono para efeitos estufa, porque queimamos floresta e não campo, no caso dos incêndios. E os incêndios acontecem prioritariamente no final da estação seca, que é quando eles emitem mais carbono e recuperam menos carbono na sua regeneração. A nossa realidade é essa, aqui são dois exemplos de unidade de conservação. Essa tem 550.000 hectares, ela queima anualmente entre 335.000 hectares e 400.000 hectares. E ela queima prioritariamente nas áreas de campo, mas como os incêndios estão cada vez piores, eles estão reduzindo as áreas de mata também. Esse é um remanescente de floresta amazônica. Esse daqui é uma outra unidade. Esse ano, que queimou 84.000 hectares, foram 25 dias de trabalho. Fazemos um mapeamento, esse é um exemplo, diário, um pela manhã e um pela noite, com imagens de satélite modes, para eu saber o comportamento do fogo, o avanço e o resultado do trabalho das minhas equipes em campo. Trabalhamos também com a parte de educação e sensibilização. Eu adoro escrever. Venho produzindo livros infantis para início de letramento, para leitura. Trabalho com questões de assentamentos rurais e urbanos para meios de produção mais sustentáveis. Venho da academia, então escrevo artigos científicos. Temos uma revista científica tratando especificamente de incêndios florestais e manejo integrado do fogo no Brasil, para trabalhar numa melhor relação com as universidades. Formamos professores e multiplicadores e também pequenas palestras locais. Temos uma relação cada vez mais próxima com as comunidades, numa perspectiva muito parecida com o que foi falado, aprendendo com eles as necessidades, definindo calendários e formas de se fazer esse uso do fogo, que ele seja sustentável economicamente e ambientalmente. Quem que precisa ceder um pouco para o outro para que a gente tenha sustentabilidade do fogo e não tenha incêndio? É a questão do fogo bom e do fogo mau. Trabalhamos muito com pesquisa e monitoramento, desde intensidade do fogo, resposta do fogo, severidade do fogo, resposta da vegetação, recuperação de áreas e os possíveis danos, tanto de incêndios quanto de algumas queimas prescritas que nós fazemos. Obviamente, também trabalho na confecção de aceros. Como vocês chamam aceros? Aceros mesmo? Sim. Mecânicos, manuais e negros. Em torno de 1.500 quilômetros de acero por ano, algumas unidades com 360 quilômetros e larguras de 200 metros. E também várias queimas prescritas protegendo áreas sensíveis. Obviamente, combatemos, e muito. Infelizmente, a maior parte do meu tempo é em combate. E trabalhamos dentro do sistema de comando de incidentes, muito parecido com vocês. Temos uma organização de comando e de setores e seções bem definidas, né? Temos forças aéreas, menos do que vocês, assim como menos homens, né? Mas o grupo de voluntários trabalhando junto com a gente nos facilita demais esse trabalho. Associado a isso, também trabalhamos com ações de responsabilização e de fiscalização, né? Eu vejo alguns números de vocês, mas essa unidade de conservação tem 115.000 hectares. Nós tivemos 3 incêndios simultâneos em 2010. Ela queimou 100.000 hectares em 36 horas. Não deu tempo de trabalhar,
quem conhece, o fogo caminhava a mais de 4 km por hora numa vegetação de campo dessa altura, com largura de base. Assim, então, não tínhamos nem como correr do fogo, nem como correr atrás do fogo. Então, tivemos que sentar, olhar e esperar. E aí fazemos a investigação e responsabilização. Em alguns casos criminosos e outros casos acidental nesse evento. A nossa história é sempre de exclusão. Mudamos a cobertura do solo, aumentamos o acúmulo de combustível, o regime do fogo foi alterado para a estação seca, o que deixa ele mais complicado de controle, com impacto maior. Temos incêndios mais severos, a eficiência de combate diminui muito, né? Tive perda de biodiversidade, paisagem, emissão de carbono e muito conflito com a comunidade. A partir daí resolvemos mudar. Essa é uma proposta do Myers, né? Eu acho que é a TNC, alguns de vocês devem conhecer. Então, trabalhando agora com a questão cultural e as necessidades das comunidades de uso do fogo e também na perspectiva de ecologia do fogo. Por isso, aproximamos mais da academia. Definimos claramente os tipos de vegetação que nós temos no Brasil dentro de classes relacionadas à ocorrência de fogo, não incêndios de fogo. Temos mapeamentos específicos para grandes biomas de áreas sensíveis, áreas adaptadas e aquelas que independem da presença ou não do fogo. E também fazemos isso para cada um dos biomas, porque eles não são homogêneos. Pensar que floresta amazônica é uma floresta única não é verdade. Tem áreas de campo no meio, tem áreas de alagado, tem fogo de turfa, tem o fogo subindo para a copa, tem o de subbosque, tem o de tudo como possa imaginar. Então, a gente trabalha também diferenciando a vegetação dentro de cada um desses biomas e qual a relação desses grupos vegetacionais com a presença ou ausência de fogo. E, a partir daí, tomamos a decisão de como vamos trabalhar em cada uma das regiões. Então, cada unidade de conservação tem um plano diferente da forma de se trabalhar com fogo. Temos uma legislação também bastante vasta que nos autoriza tanto a autorizar a comunidade a usar fogo, quanto também de queimarmos dentro das unidades de conservação. Diversos tipos de mapas diferentes para nos ajudar na tomada de decisão, desde aumento de risco com uso, mapas de recorrência e frequência, e mais recentemente mapas de acúmulo de combustível, onde eu tenho mais combustível fino passível de queima, consequentemente aonde está a maior chance de ocorrência de incêndio. E o que eu tenho que fazer em cada uma dessas áreas para evitar o incêndio. Seja queimas prescritas, sejam aceros, sejam outras presenças institucionais que a gente precisa ter. Porque uma coisa clara é que aonde você tem pessoas trabalhando ou gente trabalhando não a fim de fogo, você não tem um incendiário. Então, muitas vezes eu incentivo pesquisas em determinadas áreas da unidade de conservação para que eu tenha pesquisadores circulando e não tenha um incendiário naquela região. Aprendemos muito com esses mapeamentos diários. Essa é uma unidade de 700 mil hectares. Ela queima quase 100% a cada 2 anos. O que a gente achava é que tinha eficiência no combate. Quando eu comecei a mapear os anos, eu comecei a perceber que um incêndio só parava onde tinha tido incêndio do ano passado e não era a minha eficiência de trabalho. Não eram aeronaves, não eram pessoas, não eram nada. Simplesmente o controle do combustível mal feito, no incêndio de anos anteriores. Definimos alvos claros, né? Temos espécies ameaçadas de extinção nessas regiões. Essa daqui é uma das 5 mais ameaçadas do mundo, é um pato, um mergulhão. E ele nidifica próximo aos campos, nas beiras das matas, justamente em agosto e setembro, que é quando eu tenho os maiores incêndios. E elas estão desaparecendo cada vez mais. O que nós estamos fazendo é protegendo essas áreas com queimas prescritas para provocar o retorno desses indivíduos para as áreas. Acontecem apenas 3 unidades de conservação no Brasil, deve ter populações de 10 indivíduos, mais ou menos, em cada uma. Os resultados que nós estamos obtendo, mudança total no comportamento da ocorrência do fogo, do auge da seca para o início da seca, ou final da chuvosa, que é quando acontecem os incêndios naturais no Brasil causados por raios. Nós temos raios na transição de chuva para seca ou da seca para chuvosa, só. Nas outras épocas, nós não temos tempestade seca. É muito raro. Em alguns lugares temos, mas é muito raro ter tempestade seca. Então, o fogo natural, aquele que a vegetação está adaptada e que não cresce muito, é o que a gente chama de precoce, que é aquele que vai de janeiro até maio, início de junho. A partir daí, são incêndios em fogo danoso para a vegetação. Ela responde negativamente à ocorrência do fogo. E é isso que nós estamos começando a inverter, com melhoria da relação à comunidade, autorizações e queimas prescritas. E aí saímos de paisagens homogêneas, único evento de 110, 120 mil hectares num único evento,
para eventos de 15, 20 mil hectares agora, a maior parte deles com queimas prescritas, e mosaicando todo o ambiente, fogo acontecendo o ano todo. Então, eu tenho vegetação de macega, vegetação aberta, vegetação fechada, de tudo que você imagina, aumento a quantidade de ambientes, de nichos, consequentemente, tenho mais diversidade biológica ocupando essas áreas. Esse é um exemplo, né? Saímos de grandes eventos, 300 mil hectares queimados por ano, para 95 mil de incêndio, e trabalhando com comunidade com queimas prescritas. Essa é uma estimativa ainda, esse número deve ser alterado, aqui deve descer um pouco para 85 mil hectares. Não tive tempo de finalizar todos os dados, eles são meio que balizados pelo que eu enxerguei ao ano. Nosso fogo natural, né? Isso aqui é a quantidade de raios por ano, por quilômetro quadrado, que causam os nossos incêndios naturais, né? A região que o Coronel Barroso trabalha está mais ou menos por aqui, né? Esse daqui, essa unidade de conservação é essa área, ela só tem fogo por raio, então eu não preciso queimas prescritas nessa região, eu apenas manejo o que naturalmente aconteceria. O que eu faço só é uma rede de aceros dividindo essas áreas em talhões para ele não crescer muito. Por quê? Porque ela está toda ilhada por agricultura, então eu não tenho para onde os animais correrem ou aporte externo de indivíduos da vegetação, genético, essas coisas. Então eu tenho que manejar para que eu não queime a unidade como um todo. Tá? E aí nós percebemos que o fogo natural tem um comportamento e deixa a vegetação de forma diferente do que aquele que o incêndio faz. Trabalhamos também usando o fogo para recuperação, para regeneração ambiental, para acabar com espécies exóticas. Nós temos um problema muito grave com pinos no Brasil. Elas ocupam nossas áreas e eliminam as espécies nativas. Então, nós trabalhamos com fogo em torno de 300, 350 graus, com tempo de residência de 3 a 5 minutos. Matamos os indivíduos jovens. Primeiro vendemos a madeira, obviamente, aí matamos os indivíduos jovens e acabamos com o banco de semente, e a vegetação nativa começa a retornar a partir de 1, 2 anos. Também trabalhamos para manutenção de paisagem, em áreas de campo, em cima de serra, que foram historicamente mantidas pelo fogo, e que à medida que vai se excluindo o fogo e o gado, vem uma vegetação mais florestada. E isso é um problema, porque a maior diversidade biológica está no campo. Quando vem a floresta, o campo some por baixo. E essas unidades de conservação foram criadas por conta da paisagem. E nós estamos mudando a paisagem pela ausência do fogo. Então, o que nós estamos fazendo? Em algumas áreas, nós estamos mantendo elas abertas, também para manter o uso público e segurança dos comunitários, e também a diversidade biológica do campo, e não só a floresta. Então, nessas áreas eu tenho diversidade de campo, diversidade de transição e diversidade de floresta. Consequentemente, eu atinjo o meu objetivo, que é a conservação de biodiversidade, e diminuo a quantidade de emissão de carbono, porque não queimo áreas florestadas lenhosas. Pedir que procurassem. Ok, eu estou quase no final. Itatiaia é um parque nacional de altitude, dentro da Mata Atlântica, Rainforest. Queimamos a partir de 2.000 metros de altura, e temos observado que, aonde não queimamos, não temos floração do capim. Aonde temos queimando, temos floração massiva do capim. Né? Temos uma relação não direta, mas trabalhamos entendendo melhor como os índios isolados no Brasil, são aqueles que não querem contato com os não indígenas, como que eles trabalham com fogo dentro das nossas unidades de conservação, para assim entender melhor como historicamente elas foram mantidas e trabalhadas, e isso replicar em outras áreas que precisamos manejar. Esse é um incêndio que nós tivemos complicado esse ano, e a única área que não queimou aqui no meio é essa área aqui, que era onde a gente tinha feito uma queima prescrita 3 meses antes. Né? Então, ela tem sido funcionado. O nosso problema é que a gente ainda queima pouco, trabalha pouco com manejo de combustível, então os incêndios ainda ficam grandes. Isso são 2 anos de trabalho, então quando tivermos 4, 5 anos com manejo de combustível, vai ter muita diferença no resultado. Então, para terminar, esse é o meu penúltimo slide. Eu estou numa estrada, isso aqui é um incêndio em savana brasileira, que é o Cerrado, acontecido em agosto, essa foto é 15 dias depois. Aqui tem uma estrada, do lado de cada estrada tem uma área que nós queimamos em maio, tirado também a 15 dias depois. Então essa é a diferença de um fogo que nós prescrevemos e fazemos, e de um incêndio acontecido de forma negativa, negligente e péssima para o ambiente. Nós temos um mosaico de ambientes com áreas não queimadas e áreas bem trabalhadas, sem atingir as lenhosas. O capim já começa a rebrotar, enquanto a gente tem homogeneização de paisagem nas regiões de incêndio. Né?
duas fotos, que aqui é o final mesmo. Esse é um cara no final de uma coordenação de combate de 25 dias, feliz da vida, né? E esse sou eu fazendo uma ação de prevenção de uma queima prescrita. Isso reflete um pouco a relação que nós temos, inclusive, com a nossa família e com a nossa vida, né? Eu passo mais tempo com a minha família quando eu faço prevenção do que quando eu estou em combate. Nas épocas de combate, eu devo passar um final de semana a cada 4 meses na minha casa, né? E cansa muito, então, e eu não sou nada satisfeito com isso. Obrigado por terem me escutado, desculpa ter falado muito, valeu.